No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida muito comum entre as pessoas que têm um computador há relativamente pouco tempo. É possível aumentar a quantidade de memória RAM do computador? Antes de tudo, eu quero explicar para vocês qual é a diferença de memória RAM e memória de armazenamento. A memória de armazenamento, ela guarda os seus arquivos que você deixa salvo no computador. Guarda fotos, documentos, músicas, vídeos, guarda os arquivos do seu sistema operacional. Enfim, o normal é que o computador tenha muito mais memória de armazenamento do que memória RAM. Já a memória RAM, ela guarda coisas que estão abertas no seu computador. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir, sei lá, 2, 3 programas ao mesmo tempo, a memória RAM vai armazenar as informações desses programas que está aberto. Então, respondendo essa diferença, vamos responder a pergunta se é possível aumentar ou não. Sim, é possível aumentar a quantidade de memória RAM e existem duas maneiras de fazer isso. Cada maneira tem sua vantagem e sua desvantagem. A primeira maneira funciona assim: você pega um espaço da memória de armazenamento, que geralmente é o seu HD, e dedica esse espaço para ser usado como memória RAM. A vantagem é que isso é de graça e você pode colocar uma quantidade de memória absurda. A principal desvantagem é que o HD ele é muito mais lento que a memória RAM, muito mais. Ou seja, se algum programa aberto estiver armazenado no HD e não na memória RAM, ele vai ficar muito mais lento. Isso pode ser útil em casos de você ter muito pouca memória RAM e não poder aumentar por agora. A segunda maneira de aumentar a memória RAM do seu PC é comprando um pente de memória com quantidade maior. Mas antes de fazer isso, você tem que se atentar a alguns fatores. O primeiro, se a sua placa-mãe aguenta mais memória RAM do que o que você tem. Por exemplo, se você tiver 16 GB de memória RAM e sua placa-mãe tiver o limite de 16 GB, você não vai conseguir colocar mais. Tem que se atentar também se o seu sistema é de 32 ou se é de 64 bits, porque o sistema de 32 bits só aguenta no máximo 4 GB. Você precisa se atentar ao tipo de DDR da placa-mãe para comprar uma memória do mesmo tipo. Você não pode, por exemplo, colocar uma memória DDR4 em uma placa-mãe com DDR3. E você também precisa se atentar à frequência da memória que você vai colocar. Porque se você colocar uma memória com a frequência muito baixa, ela vai ser mais lenta do que se você colocasse uma com a frequência mais alta. Agora sim, só pra eu ter uma noção aqui das pessoas que estão me assistindo, comente aí por favor quantos GB de memória RAM você tem no seu computador, só pra eu ter uma base aqui, beleza? E é isso, se esse vídeo trouxe alguma informação de útil pra você, por favor deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os novos vídeos. É isso, fique com Deus e fui!